Teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. A paz de Jesus esteja sempre no seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Klaus, sou casado, participo do grupo de oração Ágape, na paróquia São Cristóvão, diocese de Anápolis. Atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. E que bom poder estar com você, coordenador e coordenadora das diversas instâncias do nosso movimento. Coordenador diocesano, coordenador de estadual em algum quesito, coordenador de região, de cidade, de paróquia e principalmente você, coordenador de grupo de oração. O grupo de oração é a célula fundamental da Renovação Carismática Católica e você faz a diferença no movimento acontecer. É você, meu irmão, coordenador de grupo de oração, a peça mais importante dentro da Renovação Carismática Católica. Pode deixar de ter o Klaus, coordenador estadual, pode deixar de ter o seu coordenador diocesano, mas se você, coordenador de grupo de oração, deixar de existir, se o seu grupo de oração deixar de existir, infelizmente a Renovação Carismática Católica naquela região deixa de existir também. Então você é a peça fundamental. Mas ao seu lado existem pessoas que te auxiliam nessa coordenação. Quero convidar você a pegar comigo em Êxodo, capítulo 17, no versículo 8 ao versículo 13. Essa passagem tão importante na vida de Moisés e na vida do povo do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 13. A palavra diz assim: Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da montanha com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés, Arão e Hur subiam ao alto da colina. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a abaixava, Amaleque triunfava. Mas, como se fadigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam, assim, conservar-se levantadas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Meu irmão, minha irmã, essa passagem nós conhecemos bem. Nós já rezamos muitas vezes com ela nos nossos grupos de oração e nos nossos encontros. Nós vamos ver, como vai mostrar na figura a seguir, Moisés com as mãos levantadas orando pelo povo e Arão e Hur ao seu lado, segurando as suas mãos para que elas pudessem ficar levantadas. Meu irmão, você é coordenador de grupo de oração, coordenador de distância, coordenador de diocese, de paróquia, cidade. Você é esse Moisés que sobe a montanha e ora pelo povo que Deus lhe confiou. Porém, existem duas pessoas ao seu lado. Existe um Arão e existe um Hur que seguram nas suas mãos e são o seu braço direito e o seu braço esquerdo nessa caminhada, que sustentam as suas mãos para que você possa fazer a vontade de Deus. Quando Moisés sobe, ele sobe obedecendo à vontade de Deus. Porém, a obra, o trabalho, a intercessão era tão pesada que ele não poderia fazer a vontade de Deus sozinho. Ele precisava de uma pessoa, duas pessoas, para segurarem os braços dele e fazer assim a vontade de Deus. Essas pessoas, coordenador de grupo de oração, coordenador de distância, essas pessoas que Deus coloca ao seu lado direito e esquerdo para executar a vontade de Deus, são as pessoas que nós chamamos na renovação de secretário-geral e de tesoureiro da Renovação Carismática Católica. E são pessoas importantíssimas. Nós vamos ver ao longo desse ensino que elas estão no nosso braço direito e esquerdo para fazer a vontade de Deus se cumprir. Então, ao longo desse ensino, nós vamos falar sobre quem são o secretário e o tesoureiro da Renovação Carismática Católica. Nós vamos falar
quais são as funções do secretário e nós vamos falar quais são as funções do tesoureiro. E nós vamos perceber que esses dois elementos são importantíssimos para sustentar a vida do coordenador, independente da instância que ele esteja. Talvez você está falando, eu sou um coordenador de grupo de oração, eu não preciso de um secretário, eu não preciso de um tesoureiro. Você está perdendo a oportunidade de ter um Araão e um Ur segurando as suas mãos nessa coordenação. Irmãos, quem são o secretário e o tesoureiro? Nosso estatuto, toda diocese deve ter um estatuto, toda renovação carismática católica de diocese deve ter um estatuto. O Estado tem um estatuto, e no estatuto da renovação carismática católica do Estado de Goiás, vai dizer assim no artigo 27, a presidência é o órgão dirigente e administrativo da RCC, sendo constituída pelo presidente, pelo secretário-geral e pelo primeiro tesoureiro. Irmãos, quem coordena a renovação carismática católica não é apenas o coordenador. O coordenador, o presidente, ele é eleito para exercer aquele cargo, porém ele realiza aquela coordenação junto com o tesoureiro e junto com o secretário-geral. Por isso que o secretário-geral e o tesoureiro, eles são homologados em seguida. Assim que o coordenador é eleito, o secretário-geral e o primeiro tesoureiro são homologados. Porque quem forma a coordenação não é apenas o presidente. Quem forma a presidência são o presidente, o secretário-geral e o primeiro tesoureiro. Por isso é tão importante a figura do secretário-geral e do primeiro tesoureiro, porque eles exercem a presidência junto com o presidente. E aí você, sabendo agora dessa importância, talvez você se questione, Klaus, quem eu vou escolher para ser secretário? Quem eu vou escolher para ser tesoureiro? Já que são funções tão importantes. Quero dar algumas dicas aqui para você quando você for escolher o seu secretário ou escolher o seu tesoureiro. Se você já escolheu, tudo bem, mas analise as características que esse secretário e esse tesoureiro precisam ter para realmente fazer a vontade de Deus. Primeiro ponto, quando nós falamos disso, não vá por afinidade. Não escolha a pessoa que é seu amigo ou sua amiga, não escolha a pessoa que é próxima de você, ou não escolha porque é próximo de você. Escolha quem é a vontade de Deus para esses dois cargos. Se você corre o risco de escolher pessoas pela afinidade, você corre o risco de escolher pessoas que não são da vontade de Deus. E eu digo mais, vocês acabarem tendo uma desavença durante a coordenação. Importante escolher a vontade de Deus. Eu tenho visto muitos coordenadores por aí, em diversas instâncias, que para o cargo de secretário, escolhem o marido, a esposa, escolhem o compadre, a comadre, escolhem o irmão, a irmã. Não que não possa escolher, não é uma regra que não possam escolher, mas é importante que você escolha aquele que é a vontade de Deus. Ao longo de todo o Êxodo, nós vamos ver que quem estava ao lado de Moisés, auxiliando em tudo que era necessário, muitas vezes não era Araão e Ur, era Josué. Josué estava ao lado de Moisés em muitas horas. Tanto que quem continua a missão de Moisés não é Araão e Ur. Quem continua a missão de Moisés é Josué. Mas Deus não pediu para Josué estar com Moisés lá no alto da montanha. Deus pediu para que Araão e Ur estivessem. Então, o fato da pessoa ter afinidade com você, de vocês serem ligados, não significa naturalmente que é a pessoa que Deus quer como secretário e como tesoureiro. Então, não vá pela afinidade, vá por aquele que Deus chamou. Uma outra dica para quem vai escolher, por exemplo, um secretário. Um secretário ele tem que ser um Araão, ele tem que ser uma pessoa de dinamismo, uma pessoa que é dinâmica, que está ali envolvendo, falante, uma pessoa que consegue articular. Se você pegar o Antigo Testamento, Moisés vai falar, a palavra vai dizer que Moisés tinha um problema de dicção. Alguns até falam que é uma gagueira. E ele fala para Deus que não consegue falar. E Deus vai falar, não se preocupe, Araão falará por ti. Olha que bonito isso. Quer dizer que um secretário não pode ser uma pessoa qualquer, uma pessoa que é apenas uma amizade. Tem que ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que consegue fazer a graça de Deus acontecer, que consegue articular, que consegue movimentar as pessoas.
Um secretário precisa ser uma pessoa que consegue ser um ponto de unidade, uma pessoa que consegue unir os ministérios com a comissão, que consegue reunir todas as coordenações, todos os servos em volta do coordenador, uma pessoa que consegue articular. Precisa ser uma pessoa, para ser secretário, uma pessoa que tem disponibilidade. Já pensou, coordenador? Você precisa de alguém que te represente hoje em determinado local, porque o coordenador dessa instância precisa estar naquele local. Porém, você por algum problema familiar não pode ir. Você liga para o secretário e pede: irmão, você pode ir me representando? E ele fala para você: não, eu tenho compromisso hoje. Irmão, você não pode escolher alguém que não tenha disponibilidade para o serviço de secretário, porque ele precisa socorrer você na hora em que você não pode socorrer, não pode atender aquele compromisso. Lógico, você não vai escolher alguém para ir em todos os compromissos e você continuar com um ativismo, mas você precisa escolher alguém que tenha disponibilidade. E para o tesoureiro, precisa ser alguém que seja um Ur. Em poucas vezes você vai ver ao longo do Êxodo falar o nome de Ur. Quer dizer que não é uma pessoa que vai aparecer tanto quanto um secretário, mas é uma pessoa que precisa ter responsabilidade. É uma pessoa que precisa ter coerência. E principalmente uma pessoa que esteja ao seu lado quando você necessitar. E isso é importantíssimo quando você for escolher. Tome alguns cuidados quando você for escolher. Não procure pessoas que pensam como você. Às vezes você que está ali numa coordenação, você começa a se rodear de pessoas que pensam exatamente como você. Você, coordenador, precisa de pessoas que façam opiniões contrárias. Não pessoas que vão fazer motins ou levantar bandeiras contra você, mas pessoas que vão realmente dar para você um ponto de vista diferente daquele que você está pensando. Quantas vezes você já pensou em determinada situação, chegam pessoas para vocês e falam exatamente o igual, e aí quando alguém fala para você o contrário, no primeiro momento você reprime, fala que não concorda, mas depois você vai perceber que aquela opinião contrária complementou aquilo que você estava pensando. E isso é importante. Então não chame pessoas que pensam apenas igual a você. Você precisa de opiniões contrárias. Usando o exemplo de Araão, quando Moisés estava casado com Sífora, Araão vai ser contra, vai falar que ele não podia. E isso está na palavra de Deus. Talvez Araão não acertou, mas ele deu uma opinião contrária e Moisés começou a pensar naquela situação. Então isso é importante, irmãos. Outro ponto que você tem que tomar cuidado: procure pessoas que coordenam com você, não pessoas que coordenam paralelo a você. Coordenador, secretário, o tesoureiro, muitas vezes são pessoas que sabem realidades ali que os outros não sabem. Sabem quanto dinheiro tem em caixa, ou qual a dívida que tem em caixa, sabem muitas vezes os grupos que dão problema, os grupos que não dão, sabem quais são as intrigas e até mesmo os problemas maiores que envolvem a coordenação. E aí, muitas vezes você vai tomar uma decisão que grande parte das ovelhas não concorda. E aí está uma rodinha de ovelhas comentando a sua decisão, e chega o secretário ali, e o secretário que coordena com você vai chegar naquela rodinha e falar: não, mas a decisão foi acertada por isso, isso e isso. Mas se o secretário coordena paralelo a você, se o tesoureiro coordena paralelo a você, eles vão nessas rodinhas e vão começar a levantar motins contra a coordenação. Por isso, quando você for escolher um secretário, um tesoureiro, preste atenção: precisam ser pessoas que coordenam com você, junto com você. E não pessoas que falam mal de você. Ah, eu coordeno com ele, mas eu penso que tinha que ir por esse lado. Principalmente cuidado para não ser aquele irmão que aparece. Muitas vezes, irmãos, o secretário e o tesoureiro são pessoas que trabalham, mas quem aparece é o coordenador. Se nós escolhemos pessoas que muitas vezes não entendem isso, que não vivem uma vida de humildade, elas vão começar a criticar o coordenador e até ficar enciumadas, porque quem aparece é o coordenador e não eu. Então isso é preocupante. Cuidado com as pessoas que nós escolhemos. E mais um cuidado: relacionamento. Não se preocupe em escolher pessoas que você tem um relacionamento. Relacionamento, meu irmão, é construído.
Relacionamento é dado pela confiança, pela construção. Relacionamento é uma construção. Às vezes nós escolhemos pessoas com quem nós já temos um relacionamento para assumir um cargo. Vou escolher minha esposa, vou escolher meu marido, vou escolher meu compadre. E aí começa a misturar o que é o relacionamento que você tem com o cargo que você tem. De repente até mesmo aquele relacionamento se destrói. E se o coordenador, se o secretário e o tesoureiro são pessoas que Deus escolheu para estar com você, um relacionamento é construído aos poucos. Um exemplo, eu coordenei a Diocese de Anápolis antes de ser coordenador estadual, e o secretário-geral da Diocese era o Luiz Rodrigues, hoje é secretário do Estado. E em agosto ele estava de férias, foi passear em Caldas Novas, e a mulher dele que estava grávida entrou em trabalho de parto. E liguei para ele, perguntei, fiquei sabendo, liguei para ele, perguntei se estava tudo bem. E falei para ele, o que você precisar pode ligar, irmão, que eu estou à disposição. E ele me ligou mais ou menos umas meio-dia e pouco, e perguntou se eu podia buscar os filhos dele, levar o irmão dele em Caldas Novas, para que o irmão dele pudesse voltar com o carro dele com os filhos. E eu falei que sim, irmão. Estou disponível para aquilo que você precisar. Eu peguei o filho dele, o irmão dele na casa dele, fui em Caldas Novas com ele, fui em Caldas Novas, deixei o irmão dele lá com o carro e os filhos dele, fui no hospital, verifiquei como estava e voltei com a ambulância. Depois de tudo ocorrido, graças a Deus foi tudo bem, o filho dele nasceu, e depois de um tempo internado, o filho está firme, forte, saudável, e eu e minha esposa hoje somos padrinhos do filho dele, padrinhos de batismo do filho dele. Então o relacionamento é construído. Ele é construído na medida que nós vamos confiando. Então não se preocupe se Deus te mostrar uma pessoa que você não tem um relacionamento. Mas um relacionamento ele é construído à medida que Deus vai permitindo. Agora vamos falar um pouco sobre as funções do secretário e do tesoureiro, para a gente entender bem o que você pode cobrar e o que você não pode cobrar desses irmãos. Afinal, eles não coordenam no seu lugar. Você não vai delegar para eles a sua autoridade espiritual, você não vai delegar para eles o seu chamado, você não vai delegar para eles a função de cabeça, de coordenador, mas você vai delegar a eles funções que vão ajudar a você a desempenhar a sua função. Um ponto importante, vamos falar primeiro das funções do secretário, ok? Secretários, o apoio espiritual, o secretário ele tem uma função muito clara. Ele é o apoio espiritual e auxiliar nas tomadas de decisão. Ao contrário do que pensam, o primeiro intercessor do coordenador não é o ministério de intercessão. O primeiro intercessor do coordenador é o secretário-geral. Ele sabe o que acontece ali na coordenação, sabe o tanto que é importante aquelas tomadas de decisão, por isso ele consegue interceder de perto e de maneira muito assertiva por aquilo que o coordenador precisa. Então, o secretário tem uma função muito clara de sustentar o coordenador em oração. Se você está com alguma situação complicada para resolver, peça ao secretário para interceder por isso. Peça a ele também uma opinião, auxiliar você na tomada de decisões. Ele não vai decidir por você, porque a decisão é sua, mas ele vai te auxiliar a tomar a decisão melhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de partilhar as coisas com o secretário. Segunda função do secretário, organizar os eventos, as reuniões. O secretário é responsável por organizar isso. Assembleia, encontros, reuniões, tudo isso é o secretário que realiza. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui uma assembleia diocesana. Quem organiza o local, mesas, quem organiza a alimentação, quem organiza as equipes que vão cuidar da alimentação, as equipes que vão cuidar de limpeza, onde o pessoal vai dormir, quem cuida disso é o secretário. Já pensou? Uma vez eu estava numa diocese e estava conversando com um coordenador diocesano. E um coordenador diocesano virou para mim e falou assim: Klaus, espera um pouquinho que eu vou ali na cozinha ver se o pessoal colocou o sal no feijão. E saiu correndo para a cozinha. E aí eu fiquei pensando comigo, né? E se tiver colocado, o que ele vai fazer?
Então, às vezes, o coordenador está sufocado por atribuições que não seriam responsabilidade dele, mas que seriam responsabilidade do secretário. Então, é importante entender o que é a função do secretário. Quem organiza eventos na diocese, meu irmão, minha irmã, é o secretário. Ou na sua instância também, na região, no grupo de oração. Mas nós rezamos e discernimos ter uma comissão de eventos. Ótimo, mas o secretário faz parte dessa comissão de eventos e auxilia nessa organização de eventos. Então, reunião de conselho, reunião de assembleia, encontros diocesanos, tudo isso é atribuição do secretário-geral, bem como o registro dessas reuniões também. Quem é responsável por lavrar ata, quem é responsável por registrar, colher assinatura e guardar todos os registros dessas reuniões é responsabilidade do secretário. Mas ele não dá conta de fazer isso sozinho. Tudo bem, ele delegue alguém para fazer aquilo, mas a responsabilidade é do secretário. Foi claro? E é muito importante a gente cuidar disso. Por quê? Porque muitas reuniões não dão certo, porque simplesmente o coordenador, ao invés de preocupar com a reunião, em tratar os assuntos da reunião, ele está preocupado se o almoço vai ficar pronto, se o horário vai ser cumprido, se vai haver atraso. Isso não é função do coordenador, isso é uma função do secretário. Então, se você não tem um secretário, você está acumulando duas funções muito difíceis e que você não vai conseguir levar ao longo da sua coordenação. Uma outra função do secretário. O secretário é responsável pela convivência fraterna. O secretário é responsável por manter a unidade de toda a equipe de serviço e montar, promover ali momentos de convivência fraterna, uma noite de confraternização, um churrasco, uma confraternização de final de ano, um passeio numa chácara. O secretário é responsável por organizar esses momentos de convivência fraterna também, certo? Quarta função que eu gostaria de salientar: o secretário precisa ser a Marta para que o coordenador seja Maria. Sendo mais claro, o secretário precisa ser aquele que está cuidando dos afazeres para que o encontro aconteça, para que o coordenador possa estar aos pés do mestre. Quantas vezes você, coordenador, no encontro diocesano ou de instância, ou no encontro no seu grupo de oração, você está lá na frente sentado, participando, acompanhando o encontro. Depois, de repente, você se levantou porque percebeu que não tinha copos no bebedouro. Percebeu que estava faltando papel higiênico. Alguém veio falar para você que estava faltando papel higiênico. Alguém veio falar para você que o padre que ia atender confissão no evento chegou. E você teve que se levantar lá da onde você estava acompanhando o encontro, cuidando da parte espiritual do encontro, para ir lá resolver esse assunto. Isso não é papel do coordenador, irmãos. Não é que você vai ficar lá braço cruzado também participando do encontro, vendo o encontro, enquanto que o secretário realmente se descabela para fazer o encontro acontecer. Mas não é função do coordenador, é função do secretário. Então isso é muito importante. O secretário é Marta para que o coordenador seja Maria. E esse ponto é muito importante. Quando eu assumi a coordenação da Diocese de Anápolis, eu fui muito criticado no começo da minha coordenação, por alguns pontos. Entre eles, no primeiro grande encontro que nós temos é o encontro de carnaval. E no encontro de carnaval, eu fui os dias antes, ajudei. Até o dia do encontro, eu ajudei em tudo que era necessário. Carreguei cadeira, montei som, organizei, carreguei peso, etc. Porém, começou o evento, eu peguei a minha Bíblia, sentei na primeira cadeira e lá eu acompanhei o encontro, intercedendo, cuidando da parte espiritual do encontro. Faltava um momento de oração, eu entrava e conduzia. O pregador se embananava, eu entrava e ajudava. Eu rezava pelos pregadores, dava os avisos e até mesmo muitas vezes ali entrei auxiliando o momento de oração. E às vezes um momento de janela em que o almoço ia atrasar, eu entrava e conduzia o momento de oração. E ali naquele primeiro encontro, sofri muitas críticas, porque as pessoas ficavam falando assim:
O Klaus, coordenador diocesano, fica sentado na primeira cadeira, enquanto o Luiz, secretário, se descabela para fazer o encontro acontecer. E aí eu percebi que as pessoas às vezes não entendem qual é a função do coordenador e qual é a função do secretário. Não é que você tem que ficar estático, mas você, coordenador, é responsável pela parte espiritual de todos os eventos. E o secretário é responsável pela parte de estrutura dos eventos. Então, tome bastante cuidado com isso. O secretário é Marta para que você seja Maria. E por último, uma quinta função do secretário é de substituir o coordenador quando o coordenador não se fizer presente. Por algum motivo o coordenador não pôde estar nessa reunião, o secretário está. Por algum motivo você vai coordenar uma eleição, dirigir uma eleição na sua instância, seja ela cidade, região, diocese, você não pode ir, o secretário vai te representando. E assim por diante. Vai ter uma reunião com o bispo no horário comercial, no horário das 8 às 18, e você não pode, porque está trabalhando e não conseguiu dispensa do seu chefe. Pode pedir para o secretário ir representando você. E assim por diante. O secretário substitui o coordenador quando ele não pudesse fazer presente. Essas são as funções do secretário. Funções importantíssimas para um secretário. Para a gente terminar, quais são as funções do tesoureiro? Eu salientei 4 funções que o tesoureiro possui que podem auxiliar o coordenador para ser verdadeiramente na vida do coordenador. Entre essas 4 funções, primeiro, destacar. O tesoureiro ele é um movimentador das contas e dos valores da renovação carismática católica em todas as suas instâncias. O tesoureiro é o que paga, o que recebe, o que emite recibo, o que recebe nota fiscal, o que arquiva esses documentos e apresenta esses documentos ao contador. Se a sua instância tem um CNPJ, é preciso que ela tenha também um contador. O que é importante salientar, meus irmãos? A parte administrativa de dinheiro da renovação, ela passa pela mão do tesoureiro. Quem paga, quem recebe, são os tesoureiros. Não cabe ao coordenador, independente da instância, ficar no encontro para baixo e para cima com a mala de dinheiro ou com um montante de dinheiro no bolso, pagando e recebendo. É importante que entendamos, dinheiro é para o tesoureiro. E além de fazer essas movimentações, é responsabilidade também do tesoureiro emitir o relatório dessas transações. O que ele recebeu, o que ele pagou, onde estão as notas fiscais. E após emitir esses relatórios, se for uma instância diocesana, ele apresenta ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal analisa, lavra um relatório, uma conclusão dessas contas que o tesoureiro apresentou e apresentam aos membros do Conselho Diocesano. Isso também acontece no Conselho Estadual. Os coordenadores diocesanos recebem do Conselho Fiscal o relatório que o Conselho Fiscal emitiu, olhando as contas que o tesoureiro apresentou, aprovando ou desaprovando. O Conselho Diocesano analisa e vota aprovando aquelas contas ou não. Nas outras instâncias, como cidades, paróquias, etc., o que é importante? É que o tesoureiro emite então, o relatório, apresente então aos coordenadores que formam o conselho. Se é um conselho de cidade, aos coordenadores de grupo de oração. Se é um conselho de região, os membros que formam aquele conselho de região. Se é o grupo de oração, que o tesoureiro apresente para os membros do núcleo do grupo de oração. Então, quem apresenta esses relatórios são o tesoureiro, é o tesoureiro, tá certo? Terceira função do tesoureiro, ele tem que ser o guardião da coerência e da burocracia. O tesoureiro ele é responsável por olhar as notas e analisar o que está dentro ou fora da conformidade. Não cabe algumas situações para a renovação carismática católica. Não cabe, por exemplo, um apoio financeiro de um determinado político que é de um partido que não segue aquilo que a igreja ensina.
Não cabe a renovação carismática, por exemplo, gastos com viagens caríssimas que não têm intenção de evangelização e assim por diante. Então, o tesoureiro é aquele que analisa esses pontos. E entre outros pontos, que é importante salientar, ele analisa também a parte burocrática. Altair promoveu agora um workshop para tesoureiros e eu convido você, coordenador, independente da instância, a ver os vídeos daquele workshop para tesoureiros. E lá ele fez uma pergunta muito pertinente no último vídeo, em que ele pergunta assim: nós da Renovação Carismática Católica estamos contribuindo para a sonegação de impostos? Isso é muito importante analisarmos. E como que eu sei que eu estou sonegando imposto ou não? De acordo com os impostos que eu pago, os recibos que eu tenho, as notas que eu tenho. E quem é o guardião disso? São os tesoureiros. E para terminar, talvez você, quarta função do tesoureiro, talvez você está falando assim: Klaus, você está falando do Estado, da diocese. Eu não preciso do tesoureiro porque meu grupo de oração, minha cidade, minha região não tem dinheiro. Nós estamos devendo, eu tenho dívida, eu tenho negativo, eu tiro do bolso para contribuir com a evangelização. Irmãos, isso é errado. Não é certo você tirar do bolso para realizar a evangelização. Você devolve o dízimo, você dá uma oferta, mas não é certo você sustentar a obra de evangelização. Isso não é o correto. E aí talvez você fale: Klaus, mas o meu grupo não tem recurso, minha cidade não tem recurso. Eu entendo. E aí você pensa: não preciso de um tesoureiro porque minha realidade não tem recurso. E eu te falo o contrário. Talvez não tenha recurso porque não tem um tesoureiro. São José, Altair vai falar nos vídeos para tesoureiros, São José, ele não era só aquele que administrava e que estava junto na Sagrada Família, mas ele era o provedor de Maria e de Jesus. Ele era aquele que provinha. Então o tesoureiro, ele não é apenas alguém que acompanha os gastos, mas ele é alguém que percebe também. Ele faz ali uma previsão do que será gasto com um evento, e ele é a pessoa que tem que levantar aqueles recursos. Uma promoção, uma galinhada, um almoço, um bingo. E não tem problema isso. Não é errado nós levantarmos dinheiro para a evangelização. O errado é nós evangelizarmos para levantarmos dinheiro. Isso é errado. Então tome bastante cuidado com isso. Não é errado você levantar recursos para sustentar a evangelização. E quem é responsável por isso é o tesoureiro. Então, se você gasta uma viagem, vai ter um encontro nacional para coordenadores diocesanos, fica ali R$1.000 para ir daqui em São Paulo, tem um custo para ir de avião para São Paulo ou de carro para São Paulo, e tem a custo da inscrição do encontro. Seu coordenador diocesano, coordenador de cidade ou coordenador de grupo de oração precisa ir. Então, o tesoureiro é responsável por promover aquele levantamento daquele recurso, fazer atividades para promover esse recurso. O ano que vem temos o ENF 2021, Senado, Canção Nova novamente, e que graça que seria se você, seu grupo de oração, pudesse enviar o seu coordenador, o coordenador do grupo, o coordenador da cidade, o coordenador da região, da paróquia, da diocese. Que graça que seria! E por que o tesoureiro já não pode começar? Klaus, eu não tenho tesoureiro, porque eu não tenho recurso. Eu te digo o contrário. Talvez você não tenha recurso, porque você não tem alguém específico para cuidar disso. É difícil um coordenador cuidar de levantar recursos, mas um tesoureiro que a missão dele, o serviço dele é focar zelar pelos valores, pelo valor sagrado dos recursos. Ele foca justamente nisso. Então talvez você tenha que tirar do bolso para evangelizar, porque não tem um tesoureiro responsável por levantar esse recurso. Essa é a quarta função do tesoureiro. Então nós falamos do que de quem são o secretário e o tesoureiro. Falamos que eles são os braços de Araão e de Ur que sustentam Moisés. Os braços do secretário e do tesoureiro sustentam o coordenador. Falamos das funções do secretário e falamos das funções do tesoureiro.
Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários desse vídeo, ou você nos manda pelo telefone que foi disponibilizado, e nós ficaremos felizes em responder a sua pergunta. E eu quero convidar você agora a rezar comigo. Talvez você está coordenando sozinho, coordenador. Talvez você está sofrendo sozinho numa coordenação, porque ainda você não achou o seu Araão e não achou o seu Ur. E eu quero orar por você, com você, pedindo ao Senhor que te dê muita sabedoria na escolha do seu Araão, do seu Ur, e que Deus venha passando à frente da sua vida, te dando a sabedoria necessária para escolher. Que Deus providencie na sua vida um Araão, um Ur, para realmente ajudá-lo nesse caminho, que não é fácil. Eu quero orar pedindo: Senhor, abre os caminhos, dai verdadeiramente companheiros firmes para sustentar os nossos coordenadores, meus irmãos coordenadores, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Derrama tuas graças, Senhor. E eu peço que você, meu irmão, continue orando. Continue aí na onde você está, orando, pedindo ao Senhor que Ele coloque um Araão e o Ur para sustentar a sua vida como coordenador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.